Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muitos dos que estão agora iniciando esse tempo de oração comigo, junto do sacrário, sabem que o tema deste mês de março, neste ano, é a conversão da Quaresma. É muito bom pensar que a Quaresma começa propriamente com as palavras que Deus nos dirige e que são como um toque de clarim, que nos desperta, nos acorda e nos convoca. Essas palavras são o início da primeira leitura litúrgica da primeira missa da Quaresma, quarta-feira de cinzas. São palavras de Deus através do profeta Joel. E diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Vamos meditar seriamente estas palavras. O Papa as meditava de maneira muito clara, muito bonita, na quarta-feira de cinzas, no dia 17 de fevereiro, agora. E dizia assim: principiamos o caminho da Quaresma, que se abre com as palavras do profeta Joel, indicando-nos a direção a tomar. Trata-se de um convite que brota do coração de Deus, suplicando-nos de braços abertos e olhos cheios de nostalgia. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Com certeza o Santo Padre, como aliás se evidencia depois nesta homilia, está tendo em mente a figura do pai do filho pródigo, que está na expectativa, respeitando a liberdade do filho, mas está ansioso para que ele volte para abraçá-lo, recebê-lo, acolhê-lo. Convertei-vos a mim, diz ainda o Santo Padre. A Quaresma é uma viagem de regresso a Deus. E aí temos muita coisa para meditar. A Quaresma diz: convertei-vos. Converter-se é dar uma virada. Às vezes uma virada radical. Como uma pessoa que está seguindo uma estrada errada e se dá conta. De repente cai em si e diz: não, eu tenho que recuar e depois, naquele lugar, dar uma virada. Abandonar essa estrada e virar à direita. Isso é o que Deus nos pede. Convertei-vos a mim com todo o vosso coração. E essas palavras de Deus, que estão na profecia de Joel, nos movem a fazer uma pergunta: onde está o meu coração? Para onde é que me leva o meu coração
Você já sabe que na linguagem bíblica o coração é o mais íntimo de nós, o mais sincero de nós. Aquele núcleo íntimo onde nós temos os anseios, as decisões, os propósitos, os desejos. Para onde me leva o meu coração? Para onde se encaminha a minha vida atual? E nós, cristãos, temos que perguntar-nos, ela me leva para Deus? A vida humana é uma viagem rumo a Deus. Isso não há a mínima dúvida. Nascemos e morremos. E a morte é o encontro com Deus que nos abre a vida definitiva, eterna. Qual é a direção que está tendo a minha vida? Para onde me leva o meu coração? Muitos talvez tenham que dizer, ou tenhamos que dizer, eu espero que Deus me livre disso, que a minha vida é como um satélite fora de órbita. Um satélite que gira à volta da Terra, só que neste caso não é a Terra, sou eu, o meu egoísmo, eu, o que eu quero. E como um satélite descontrolado, acabará tocando a atmosfera de má maneira e se queimará. Muitas vidas têm isso, não têm rumo. Giram à volta do egoísmo de si mesmas, que não é rumo nenhum, isso. Isso não é rumo, não é meta nenhuma. E acabam se queimando. A conversão, essa virada para Deus que eu peço ao Espírito Santo que nos inspire. Senhor, dá-nos esse desejo de, com toda a nossa fraqueza que conhecemos, e Tu conheces melhor do que nós viremos para Ti, que caminhando no meio das coisas deste mundo onde Tu, Deus, nos puseste e Tu, Deus, nos queres, mas que façamos como tantos outros que estão lutando e conseguindo endereçar tudo rumo a Ti, viver tudo com Deus, viver tudo podendo manter a cabeça erguida e dizendo, eu estou no fundo da minha vida, no rumo da minha vida, estou olhando para Deus. Para isso, para que haja essa conversão, é preciso que haja clareza, que haja lucidez. Eu lhe diria que nós temos que pedir o que pedia São Paulo no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que conheçamos a Deus, que ilumine os olhos do vosso coração. Que expressão tão bonita de São Paulo. Os olhos íntimos da alma, os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Que nós não fomos chamados para dar umas voltinhas ao redor de nós mesmos e depois virar um punhado de cinzas e de terra. Estamos chamados para muito mais do que isso. Abrir o coração a Deus, para que ilumine os olhos do nosso coração e nos faça compreender o verdadeiro sentido da vida, dos filhos de Deus, que é o que nós somos. E para isso precisamos, em primeiro lugar, da oração. Quaresma é tempo de oração mais intensa, tempo de recolhimento espiritual. Houve tempos em que a fé era um patrimônio comum de todo o povo e na Quaresma se evitavam, na medida do possível, barulhos desnecessários. Se evitavam alvoroços, algaravias, para favorecer o silêncio. Para poder fazer uma boa oração, nós precisamos de sinceridade, em primeiro lugar.
de olhar. Olhar para a luz. Talvez sejamos como aqueles que descrevem o livro Caminho, que estão metidos como numa espécie de túnel e não compreendem o esplendor, a segurança, o calor do sol da fé, que é Deus, que é Cristo. Primeiro, olhar com sinceridade, quer dizer, olhar deixando-nos atingir. Se eu olho para Deus, se eu olho para Cristo, não é para que, se Ele me olha, eu feche os meus olhos e digo, não invada a minha privacidade. Não me tire do trilho que eu escolhi agora. Já sei que não é bom, mas aí tenho os meus prazeres. Não me tire daí. Não, é sincero. Olha, é como escancarar uma janela num quarto que faz muito tempo que está fechado. E alguns corações católicos cristãos são como esse quarto que, quando se abre uma janela, está cheio de pó e de mofo. Cheira a mofo e de bichos. Sinceridade para ver isso. Olhar para Deus. Que só olhar já nos fala. Só olhar para Jesus já nos fala. Eu gosto muito de uma expressão da carta aos Hebreus, que diz que temos que caminhar pela vida com o olhar fixo em Jesus. Interessante isto, muito interessante, bonito. E a mesma carta nos diz que Jesus faz isso conosco. Na glória do Pai, na glória do céu, diz que Ele está sempre a interceder por nós. Quer dizer, está sempre intercedendo diante do Pai. A humanidade de Cristo, o coração humano de Cristo, está sempre voltado para nós. E assim como Ele viveu e morreu por nós, no céu continua sendo por nós. E é o que via São Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, dizia. É por nós, olha por nós. Por que não olhamos para Ele? Tempo de Quaresma, tempo disso. Eu gostaria de ler alguns trechinhos breves da parte do Catecismo da Igreja Católica que fala da oração, que é uma preciosidade. A quarta parte. Por exemplo, nesse trecho que eu escolhi, o Catecismo da Igreja cita um fato histórico, simpático. Você já ouviu falar de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, aquele santo que transformou uma pequena paróquia e a tornou um foco de irradiação para toda a França e para o mundo. E esse pároco, São João Maria, viu que na igreja dele, pequena, havia um lavrador, um camponês, que ficava no primeiro banco olhando para o sacrário e ficava horas às vezes. E ele perguntou, fulano, lógico, conhecia, sabia o nome, fulano, você que diz a Jesus? E o camponês respondeu, nada. Isso que o catecismo traz. Eu olho para ele e ele olha para mim. Essa atenção a ele, desviando do eu, minhas coisas, meu mundo interior, meu mundo de alegrias e aborrecimentos e ressentimentos, não, olha para ele. E diz, seu olhar, ele olha para mim. Purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração. Ensina-nos a ver tudo na luz da sua verdade e da sua compaixão por todos os homens. Não é uma verdade fria, é a verdade de um coração de Cristo misericordioso. Proporciona-nos, o conhecimento do Senhor, conhecimento íntimo do Senhor, diz, para mais o amar e seguir.
E depois lemos algo importante. A oração mental se distingue da oração vocal. A oração vocal, que é uma oração imprescindível também, maravilhosa, em que temos que colocar o coração, rezar o Pai Nosso, a Santa Missa, o Terço, as palavras que nós pronunciamos. A mental não, às vezes sem palavras, como aquele camponês. Olho, só olho, e deixo o coração aberto, que ele me toque. Ou então, faço uma pequena reflexão. Como é bonito o que diz. A oração mental é silêncio. É amor silencioso. As palavras na oração não são discursos. A oração mental é o que eu digo. Não se preocupe. Faça um ato de fé, como fizemos aqui. Creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. E em silêncio se prepare para ouvir. As palavras na oração não são discursos, mas como gravetos, que alimentam o fogo do amor. É nesse silêncio que é insuportável para o homem voltado para o exterior, é nesse silêncio que o Espírito Santo nos fala. E o que é que precisamos para poder fazer uma oração com essa qualidade, esta densidade? Na leitura do Evangelho do primeiro dia da Quaresma, Jesus nos diz: quando orares, é o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando orares, entra no teu quarto, num lugar privado. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no secreto, recompensar-te-á, sempre te dirá alguma coisa, sempre te infundirá alguma graça. Ora a teu Pai. E são duas coisas que são importantes. Primeiro, entra no teu quarto. Esse teu quarto, dizia, significa um lugar onde você não seja atrapalhado pela agitação da vida cotidiana, do trabalho, do trânsito. Entra no teu quarto. O teu quarto pode ser o teu quarto, literalmente, onde você entra e se fecha. O teu quarto pode ser o seu lugar de trabalho, onde você chega meia hora antes, 15 minutos antes, e se fecha num lugar, se tem essa possibilidade, e lá faz a sua oração. 10 minutos, 15 minutos toda manhã. Pode ser uma igreja, pode ser uma capela, a igreja de um colégio, sei lá, onde você pode dar uma escapadinha no meio do expediente, no horário do almoço, sem prejudicar o almoço. Entra no teu quarto. E é preciso, todos nós precisamos, de levar para esse momento recolhido, tranquilo, algo que sirva de ponto de encontro com Deus. Às vezes o ponto de encontro é apenas o que fazia aquele lavrador. Fico olhando para o sacrário e lembrando que lá está presente Jesus com corpo, sangue, alma e divindade. Que Jesus está me vendo, está me olhando, está me amando. E aí o coração começa... E simplesmente, às vezes, essa certeza de estar junto de Cristo, de ser olhado por Ele e querido por Ele, já move o nosso coração a muitas coisas boas, que algumas delas meditaremos na segunda parte do recolhimento. Sempre ajuda a levar alguma coisa. No celular se pode levar, hoje em dia, muitíssimos textos. Ou levar um livro de meditação,
Como é bonito ler os testemunhos de pessoas de todo o mundo que meditaram o livro Caminho de São José Maria Escrivá, Caminho. Frases curtas tiradas da própria vida espiritual dele, ou dos que ele aconselhava, vivas. Quantos, indo uma e outra vez a esses textos, descobriram um mundo novo, entraram num mundo novo. Como diz o próprio Caminho, nas maravilhas de um mundo melhor, que o mundo de Deus. E procurar que esse momento de intimidade com Deus não se evapore. Não se evapore. Mas que seja uma luz que se traduza em propósitos, em coisas concretas. Diz o Papa naquela homilia da quarta-feira de cinzas que a Quaresma é discernir para onde está orientado o coração, como dizíamos. Tentemos saber e perguntemos: luto para libertar o coração da simulação, do auto-engano. Não, estou indo bem, não preciso, não. Da simulação e das falsidades que o tem prisioneiro. É tão fácil hoje estar envolvido pela mentira, pelos falsos valores. Só com Deus as coisas se esclarecem. Só com Deus. Não há outro jeito. E então fazer propósitos. Vou fazer isso. Vou me lembrar mais de Deus ao longo do dia. Vou sem isso, sem essa oração mental, não há cristão que amadureça. Você dirá, talvez pergunte a algum de vocês, mas o senhor quer dizer que isso é mais importante que a missa, que a comunhão? Eu digo, Deus me livre de dizer uma barbaridade dessas. Pode haver algo mais íntimo do que a união com Cristo na comunhão? É impossível. Assistir bem à missa é oração continuada, dizia São José Maria. Participar da missa é manter-se em oração continuada. Comungar é manter uma oração íntima com Jesus, dando graças, pedindo, desagravando. Mas todos nós precisamos destes momentos recolhidos. Entra no teu quarto, a sós, Deus e eu, Deus e eu. Jesus e eu, e falamos, e escuto, Senhor, fala para mim. Quando Jesus nos fala desse encontro com Deus na oração, diz duas coisas que eu não posso agora desenvolver. Exigiriam um livro inteiro. Mas há duas coisas que queria frisar brevissimamente antes de encerrarmos esta meditação. Jesus, depois de falar, quando orares, entra no teu quarto, etc., diz, eis como deveis rezar. Estamos ainda no capítulo 6 de São Mateus. Eis como deveis rezar. E nos ensina o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E todos os santos nos dizem que essa frase, seja feita a vossa vontade, é a expressão perfeita do amor. Senhor, o que tu queres, eu quero. O que tu quiseres, eu quero também. Eu quero me identificar, que haja essa identificação de vontades. E isso não como sentindo-me preso por uma obrigação, mas isso tendo começado por dizer Pai. Provavelmente Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, essa primeira palavra
a pronunciou, porque Jesus falava a língua aramaica, que era a língua que todo o povo falava naquela época, não falavam o hebraico. O hebraico era a língua da Bíblia, mas se tinha perdido e substituído pelo aramaico, uma língua parecida, semítica. E a primeira palavra era Abá, pai. Abá. Palavra carinhosa. Carinhosa. Que um filho diz ao pai. Uma palavra que Jesus dirá no Horto das Oliveiras, quando se entrega por nós e fala com Deus Pai. Abá, pai. Leia o Evangelho de São Marcos, a parte da paixão, encontrará lá. Duas coisas. Saber que Deus é Pai que nos ama, que nós somos, como diz São Paulo, filhos muito amados de Deus Pai, irmãos de Jesus Cristo, como também diz São Paulo, e depois que quando nós fazemos oração, a oração é boa quando podemos dizer: Senhor, a minha vontade quer se identificar com a tua. Que queres de mim? Que me pedes? Porque o que tu quiseres para mim é o melhor para mim. O que tu me pedires não é uma imposição, é o que me liberta de todas as coisas que me fazem mal e me levanta para o ar puro de Deus. Terminamos aqui essa meditação. Jesus nos diz agora na Quaresma de uma maneira muito especial: vinde a mim e achareis a paz para as vossas almas. Mas ao mesmo tempo, nesse tempo de Quaresma, nos lembra as palavras que ele pronunciou. Também, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, ao egoísmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois bem, dessa segunda parte, tome a sua cruz e siga-me, nós vamos tratar também na segunda meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos vossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.